Olá, amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista do Portal Vermelho. Eu quero comentar dois assuntos sobre os quais eu trabalhei bastante nesses dias para matérias no Portal Vermelho, enfim, dando opiniões, colhendo opiniões, informações. O primeiro tema, o primeiro assunto é essa questão da base de Alcântara, que o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, votou, a favor do acordo, mas fez um voto em separado com as ressalvas, as questões que precisam ser tratadas do ponto de vista da soberania nacional, dos interesses nacionais, mas é importante destacar que tem uma ligação de uma coisa com a outra, quer dizer, uma coisa depende da outra. Ou seja, para se falar nos itens que dizem respeito, à preservação dos interesses nacionais, é necessário que a base de Alcântara tenha o seu funcionamento retomado, reativado. Um pouco da história da base ajuda na compreensão de tudo isso, que essa base ela foi instituída, ela foi inaugurada, melhor dizendo, aí na década de 1980. Em 1983 ela passou a existir efetivamente. Era um projeto anterior que já vinha sendo discutido há muito tempo, e aí tinham várias ideias de fazer ali na base de Alcântara um centro de lançamento para disputar um mercado internacional. Existe uma fronteira que a tecnologia vai se desenvolvendo, que ela é fundamental, inclusive para o aprimoramento de matérias-primas, de outras tecnologias. Tem um caso, que foi citado aí, não me recordo agora por quem, que até no tênis que a gente usa, os sapatos aí da juventude, sobretudo, tem muito da tecnologia desenvolvida a partir, da NASA, da ocupação do espaço, essas coisas todas. Mas a questão fundamental é que isso diz respeito ao desenvolvimento das nações, às soberanias, ao estabelecimento, de fronteiras, tecnológicas, desenvolvimento tecnológico, essas coisas todas. O monitoramento, do país, enfim, tem todo um processo tecnológico que tem a ver com esta questão da tecnologia espacial. O Brasil, evidentemente, que não poderia ficar fora disso. Agora, o que se procurou fazer num primeiro momento foi exatamente estabelecer essas parcerias para, trazer a tecnologia de países que já, têm esse ciclo mais desenvolvido. Cogitou-se na época até acordos com a União Soviética, foram tratados com a União Soviética, alguns temas, algumas possibilidades de acordo. Aí aconteceu a desintegração do bloco soviético, tudo isso resultou em nada. E depois, ali também, naquele processo, já começaram as conversações com a Ucrânia, que a Ucrânia herdou grande parte da tecnologia, da tecnologia espacial do período soviético. Teve depois também conversações com a Rússia. Tudo isso eu estou dizendo, lá atrás, não estou dizendo agora, lá ainda no governo Sarney. Depois também teve acordos com a China, de fabricação aí de foguetes, de satélites, essas coisas todas. Falou-se muito nessa questão da base de Alcântara na ocasião, por ocasião dos acordos com a China. Isso ainda, repito, na década de 1980. Aí veio o governo Fernando Collor de Mello, eleito em 1989, ele congelou tudo isso, alegando que não tinha verbas, não tinha recursos. Aquela história dos neoliberais, quando eles entram no governo, a primeira coisa que eles fazem é ajuste fiscal, porque tem uma lógica aí que move o governo deles, que é essa questão da administração do mercado, do papelório do Estado, do sistema financeiro. Começou a rigor ali, era o projeto neoliberal. Eu já comentei isso em vídeos passados, em artigos que eu escrevi no próprio Portal Vermelho. Depois, com o impeachment do Collor, veio o Itamar retomou aquele programa com tudo. O Itamar Franco é uma figura que precisa ser analisada à parte nessa história toda, nos ciclos de implantação do projeto neoliberal. Não é à toa que a mídia começou a tratar ele como se fosse um paspalhão mercurial, essas coisas que a gente sabe, quando a mídia pega, começa a jogar epítetos, isso cai na boca do povo. A gente viu isso muito no Lula, na Dilma. Enfim, faz parte aí da guerra ideológica, da manipulação midiática. Mas o fato é que o Itamar retomou,
né, esse programa com força e mandou reativar as bases dos acordos, mas desenvolver. Seria o lançamento aqui na base de Alcântara do foguete, né, que tinha um nome sugestivo de Longa Marcha. É uma sequência de tecnologias de foguetes, né, de satélites lá da China, que tem esse nome, Longa Marcha 1, 2, 3 e tal, né, uma alusão à Longa Marcha do Mao Tse Tung, da Revolução Chinesa de 1949. Mas a previsão, né, na retomada do Itamar Franco era fazer os lançamentos em 1996, mas aí já era o governo do Fernando Henrique Cardoso, a retomada do neoliberalismo aí com mais força, né? Falei aqui já também dos ciclos de implantação do projeto neoliberal. Era um outro ciclo, né? E esse projeto, consequentemente, também voltou à lógica da ciranda financeira, né? Do mercado e tal. Começou tudo aí, o déficit público, ajuste fiscal, né? O fundo fiscal criado pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Que já começou o ataque às estatais, ao Estado, etc, etc. Né? Essas coisas todas, né? Aquele período duro do projeto neoliberal nos dois governos Fernando Henrique Cardoso. Né? E depois, no Fernando Henrique Cardoso, houve o acordo com os Estados Unidos, que era absolutamente entreguista, né? Não tinha nada a ver com os acordos anteriores e muito menos com este acordo agora. Né? Porque esse acordo agora também tem muito aí do ciclo Lula e Dilma. No governo Lula, por volta de 2003, o projeto do Fernando Henrique Cardoso, né, o acordo tinha que passar pelo Congresso Nacional, foi engavetado, né, não foi aprovado. Aí já tinha, né, o governo Lula, o clima era outro, né, sem dúvida alguma que esse clima influenciou na decisão do Congresso Nacional. O acordo ficou lá, engavetado, né, mas na frente, já no governo Dilma, ele foi cogitado, né, a sua retomada pela presidenta Dilma, né, inclusive aquela história da espionagem aqui na presidenta, né, na Petrobras, tudo isso impediu a retomada das conversações com os Estados Unidos, seria a Dilma e o Barack Obama. A Dilma cancelou aquela história famosa, que ela cancelou a ida dela lá nos Estados Unidos. Um dos assuntos que seriam tratados lá com o Barack Obama seria exatamente essa questão do acordo lá de Alcântara. Depois teve também a questão da Ucrânia, foram retomadas as conversações com a Ucrânia. E quando houve o golpe do impeachment, logo depois, o Serra, né, pegou tudo isso, né, toda essa experiência de negociações lá desde 96, né, enfim, todo o processo aí de negociação. E foi lá nos Estados Unidos, né, o Serra foi aquilo que a gente sabe, logo ele saiu, foi substituído pelo Aloysio Nunes Ferreira, naquela diplomacia entreguista que foi retomada depois do golpe, já no governo do usurpador Michel Temer. Depois teve outro ministro da Defesa, que era o Raul Jungmann, né, retirou o projeto do Congresso Nacional, né, para fazer as negociações com os Estados Unidos. O Bolsonaro, quando foi agora, né, em março, que ele esteve nos Estados Unidos, aquelas cenas patéticas, né, do Bolsonaro e a sua trupe lá na Casa Branca, ele retomou, fez aquele acordo lá com o Trump, tal, que é esse que foi agora aprovado na Câmara dos Deputados. E evidentemente que teve um desastre famoso, né? Teve vários fracassos no lançamento, essa história da tecnologia, né, do desenvolvimento da tecnologia, né, e teve aquele desastre famoso lá de 2001, acho que 2003, não, 2003, enfim, tá na matéria, eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, que morreram 21 técnicos, engenheiros e tal. Havia a promessa do Lula de retomar tudo isso, mas aquela história do Palocci, do ajuste fiscal, da herança maldita, né, tudo isso foi ficando para trás, só foi retomado, na verdade, já no governo Dilma, primeiro governo Dilma, né, e esse projeto, portanto, desde aquela época, né, a base de Alcântara ficou praticamente paralisada, com pequenas atividades, lançamentos de coisas pequenas, foguetes pequenos e tal. Agora, a base precisa ser reativada, na verdade. Tem um projeto, inclusive, de criar um parque tecnológico no seu entorno, algo parecido com o que tem em São José dos Campos, na cidade aqui
de São Paulo, que tem a Embraer, que tem um polo de tecnologia e tudo mais, né? Ali há também essa questão da criação desse polo, né? E sem dúvida alguma que isso pode ser viabilizado a partir da retomada das atividades na base de Alcântara. Então tem essa questão, a retomada das atividades, do funcionamento da base de Alcântara é fundamental, né? E tem um detalhe aí que os Estados Unidos têm um controle de 80% sobre a tecnologia espacial, né? Então é fundamental que os Estados Unidos participem de alguma forma, porque depende deles para que, senão o Brasil ficaria com 20% aí do mercado, né? Seria, né, uma coisa mais complicada para a sua retomada da sua plena atividade. Agora, essa é a base estabelecida. A partir daí, o Brasil pode fazer outros acordos. Pode fazer acordo com a Rússia, né, retomar os acordos com a China, ampliar os acordos com a China, enfim, evidentemente que isso se fala em hipótese, né, que com o governo Bolsonaro isso é impossível. É o governo sabujo, vassalo do Trump, da Casa Branca e tal, né? Enfim, nesta conjuntura não dá para se falar nisso. Agora, o fundamental é isso, o Brasil precisa se desenvolver, precisa de uma base tecnológica, aquilo que o Domenico Lossurdo dizia. Eu entrevistei muito Lossurdo várias vezes para a revista Princípio, para a TV Grabois, do nosso portal Grabois, quando eu era editor do portal Grabois. Ele sempre fazia questão de falar o caso da China, né? A transferência de tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia. O país precisa de tecnologia. Eu lembro que ele chegou a dizer numa ocasião que a tecnologia é a mãe de todas as desigualdades. A partir do momento que um país não tem tecnologia, né, certamente ele fica para trás. Aí fica a indústria para trás, fica, né, toda a economia para trás, fica aí sendo uma economia caudatária, né, meramente supridora de matérias-primas, que é um pouco a lógica dos ciclos neoliberais. Esse agora muito mais agressivo, né, com os truculentos aí, Sérgio Moro, Paulo Guedes, Jair Bolsonaro, essa confluência de gente truculenta, né, entreguista e gente dada a negociatas. Essa é uma questão, e o projeto da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, foi apresentado em separado exatamente por isso, porque a partir disso é preciso outras coisas mais. Eu vou deixar tudo aqui, os links, para vocês darem uma olhada, para ter um entendimento mais profundo disso. A outra questão que eu quero comentar aqui, também vou deixar os links, são esses ataques ao Orlando Silva. Isso é extrema-direita, bolsonarismo, lavajatismo, né, porque o Orlando Silva, essa história do projeto aí do Estatuto da Família do século XXI, a união familiar, essas coisas todas aí, a extrema-direita foi aí procurar o que havia de mais obscuro, né, foi atrás das fake news, acionando, né, a sua poderosa máquina do submundo da internet, né, com lideranças religiosas inescrupulosas, né, parlamentares de baixo calão, baixo nível. Teve um lá, eu cito o nome dele no artigo, não esqueci o nome dele aqui agora, né, falando palavrões, pode ser pela boca suja, né, típico, enfim, né, desse submundo bolsonarista, lavajatista, né, esse mundo escatológico, né, fez esse ataque orquestrado, virulento contra o Orlando Silva, né, e esse é um assunto também que eu trabalhei, fiz aí algumas coisas, fiz um artigo, né, destrinchando isso, pegando as notas do Túlio Gadelha, que foi o relator da matéria lá na Comissão de Minorias, né, Direitos Humanos e Minorias, e também tem outras matérias também, tem uma matéria da liderança da Câmara que toca nesse assunto, está no Portal Vermelho, né, é importante, né, a leitura, né, a compreensão e, sobretudo, o entendimento do que está por trás de tudo isso. É um ataque político, um ataque ideológico, né, isso não é de graça, eles não estão nem aí para esse projeto, a gente sabe que essa extrema-direita aí é suja, né, a imundície ideológica aí do fascismo, essas coisas que a gente sabe muito bem, essa depravação, degeneração, só prestar atenção no vocabulário, né, chulo, aí no palavrório chulo do Bolsonaro, que a gente entende exatamente do que se trata, esses ataques falsamente moralistas, né. Enfim, eu vou deixar os links aqui para vocês, né, lerem, divulgarem e, enfim, né, tomar conhecimento para enfrentar essa batalha com a extrema-direita, que não é fácil. É a batalha contra o fascismo, a ideologia do fascismo.
Isso aí, muito obrigado pela atenção, um abraço a todas e a todos. Volto a qualquer momento comentando outro assunto.